No aeroporto lotado, ela encontra um cadeirante perdido. Sem hesitar, a jovem humilde oferece ajuda com ternura. O pai milionário observa a cena com os olhos marejados. Ele jamais imaginaria que aquele gesto mudaria sua vida. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Marina observava o pequeno celular em suas mãos, as bordas gastas, denunciando os anos de uso. Era seu. Único elo com o mundo além daquelas paredes descascadas do subúrbio de São Paulo, mas precisava ser vendido. Seus olhos castanhos, cansados das noites mal dormidas, voltaram-se para o quarto ao lado, onde sua mãe, Dona Clara, respirava com dificuldade. O AVC havia roubado não apenas os movimentos dela, mas também os sonhos que ambas compartilhavam. Apenas 23 anos, Marina carregava nos ombros uma responsabilidade que parecia maior que o mundo. Entre as faxinas que fazia e os cuidados com a mãe, mal tinha tempo para respirar. O dinheiro, sempre curto, precisava ser multiplicado como pães e peixes. Agora, diante dela, estava uma oportunidade que não podia deixar escapar. Uma vaga, como assistente em um dos maiores salões de beleza do Rio de Janeiro. Filha. A voz fraca de Dona Clara ecoou pelo corredor estreito. Marina guardou o celular no bolso e correu até o quarto. Estou aqui, mãe. Ajeitou os travesseiros e secou o suor da testa da senhora. A senhora precisa de alguma coisa? Não vai. Não vai vender seu celular. Os olhos de Dona Clara, ainda vivos e atentos, encontraram os da filha. É perigoso ficar sem comunicação. Mãe, eu já conversei com a Dona Zefa. Ela vai cuidar da senhora por algumas semanas, até eu conseguir me estabelecer no Rio. Marina segurou a mão da mãe com carinho. E assim que eu receber meu primeiro salário, compro outro celular. A senhora vai ver, vai dar tudo certo. O pequeno apartamento de 2 cômodos guardava histórias de lutas e superações. Nas paredes, algumas fotos amareladas mostravam momentos mais felizes. Dona Clara de pé, sorrindo, abraçada à filha em sua formatura do ensino médio. Marina passava horas olhando para aquela foto, lembrando-se do tempo em que sua mãe ainda podia dançar, cozinhar e trabalhar. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do sol. Preparou todo o café da manhã da mãe, organizou os remédios em pequenos recipientes com horários marcados e deixou tudo ao alcance de Dona Zefa, a vizinha que havia concordado em ajudar. A senhora, uma aposentada de cabelos grisalhos e sorriso, bondoso, era a única pessoa em quem Marina confiava naquele bairro onde a solidariedade havia se tornado artigo de luxo. Dona Zefa, a senhora tem certeza que pode ficar com ela? Marina perguntou pela 10ª vez enquanto arrumava sua pequena mala. Vai com Deus, menina. A senhora sorriu, ajeitando o chale nos ombros. Sua mãe vai estar bem cuidada. Você precisa aproveitar essa chance. Marina abraçou a mãe demoradamente, sentindo o perfume suave de lavanda que ela sempre usava. Em algumas semanas eu volto, mãe. Com dinheiro para um tratamento melhor, uma fisioterapeuta, tudo o que a senhora merece. Dona Clara tentou sorrir, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Marina enxugou o rosto da mãe com delicadeza e beijou sua testa. A senhora é minha força, sempre foi. Agora é minha vez de ser forte pela senhora. Com a pequena mala nas mãos e o coração apertado, Marina deixou o apartamento. O celular já havia sido vendido na noite anterior, completando o valor necessário para a passagem aérea. Em seu bolso, restavam apenas algumas moedas e um papel amassado, com o endereço do salão no Rio de Janeiro. O sol começava a tingir o céu de rosa quando ela atravessou a rua. O ônibus para o aeroporto já estava chegando, e Marina sentiu uma mistura de medo e esperança tomar conta de seu peito. Aquela viagem representava mais que uma simples mudança de cidade. Era a chance de quebrar o ciclo de limitações que as aprisionava há tanto tempo. Olhou uma última vez para o prédio simples onde morava, para a janela do quarto onde sua mãe provavelmente ainda chorava, e fez uma promessa silenciosa. Voltaria transformada com recursos suficientes para dar à sua mãe a vida que ela merecia. Não era apenas um sonho.
era uma necessidade que queimava em seu peito com a força de 1000 sóis. O aeroporto de Guarulhos parecia um mundo à parte. Marina nunca havia estado em um lugar tão imenso e reluzente. O piso brilhante refletia as luzes do teto como estrelas, e pessoas bem vestidas passavam apressadas, arrastando malas de marca que provavelmente custavam mais que todos os seus pertences juntos. Sentada em um banco de metal frio, ela observava o painel de voos. Seu coração afundou quando viu que seu voo estava atrasado por 3 horas. O estômago roncava. Não havia comido nada desde o café da manhã, economizando as últimas moedas para qualquer emergência. O cheiro de café e pão de queijo das lanchonetes próximas era uma tortura constante. Foi quando ouviu um som de frustração vindo de não muito longe. Um rapaz em uma cadeira de rodas motorizada parecia estar em apuros. Ele não devia ter mais que 16 anos, e suas mãos seguravam um tablet que claramente estava sem bateria. Seu rosto demonstrava uma mistura de preocupação e desamparo. Marina hesitou por um momento. Suas moedas eram preciosas, mas algo naquele garoto a tocou profundamente. Talvez fosse porque ele a lembrava de sua mãe, a mesma expressão de vulnerabilidade que ela via todos os dias. "Você está bem?" Ela se aproximou devagar, não querendo assustá-lo. O rapaz ergueu os olhos, surpreso por alguém notar seu dilema. "Meu pai. Ele foi comprar água e não voltou já faz quase 1 hora." Sua voz tremeu levemente. "E minha cadeira está sem bateria. Não consigo me movimentar." Marina olhou ao redor do terminal lotado. Era fácil se perder naquele labirinto de corredores e lojas. "Qual é seu nome, Josi Pedro?" Ele respondeu tentando manter a compostura, mas era visível seu nervosismo. "Eu sou Marina." Ela sorriu tentando transmitir confiança. "Olha, eu posso ajudar você a procurar seu pai. Posso empurrar sua cadeira." Pedro hesitou por um momento, mas então assentiu. Marina usou suas últimas moedas para comprar uma garrafa d'água para ele, que aceitou com gratidão. Enquanto empurrava a cadeira pelo terminal, conversavam. Pedro era filho único, morava no Rio de Janeiro e estava voltando de uma consulta médica em São Paulo com seu pai. "Você gosta de pintar?" Marina perguntou, notando as manchas de tinta nas mãos do rapaz. O rosto dele se iluminou. "Amo. É a única coisa que me faz esquecer." Sua voz diminuiu e Marina entendeu que havia muito mais naquela história do que ele estava disposto a compartilhar naquele momento. Depois de quase meia hora procurando, ouviram uma comoção. Um homem alto, de terno bem cortado, vinha correndo em sua direção, seguido por 2 seguranças do aeroporto. O rosto do homem estava vermelho de preocupação, mas sua expressão mudou para desconfiança ao ver Marina empurrando a cadeira de seu filho. "Pedro, graças a Deus." O homem se aproximou rapidamente, postando-se entre Marina e a cadeira de rodas. "Quem é você? O que está fazendo com meu filho?" "Pai, calma." Pedro interviu imediatamente. "Esta é a Marina. Ela me ajudou quando minha cadeira ficou sem bateria. Comprou água para mim e está me ajudando a te procurar." Os seguranças já cercavam Marina, que sentiu seu rosto queimar de vergonha. "Eu só queria ajudar." Sua voz saiu pequena, enquanto um dos seguranças pedia seus documentos. "Ela gastou as últimas moedas dela comprando água para mim, pai." Pedro continuou defendendo-a. "Estava sozinha, esperando um voo atrasado, e mesmo assim parou para me ajudar." O empresário, que se apresentou como Ricardo Mendes, estudou Marina por alguns instantes. Seu olhar, antes desconfiado, começou a suavizar ao notar as roupas simples dela, a pequena mala gasta e, principalmente, a sinceridade em seus olhos. "É verdade que você perdeu seu voo para ajudar meu filho?" Ricardo perguntou, dispensando os seguranças com um gesto. Marina assentiu, sentindo o peso da realidade cair sobre seus ombros. Não tinha mais dinheiro para outra passagem, nem como voltar para casa. Todo seu plano estava desmoronando diante de seus olhos. "Pai," Pedro chamou, sua voz firme apesar da idade. "Não podemos deixá-la assim. Ela foi a única pessoa em todo esse aeroporto que parou para me ajudar. Todo mundo passou direto, fingindo que não me via."
Ricardo Mendes ajeitou a gravata, pensativo. As câmeras de segurança do aeroporto haviam registrado toda a cena. Uma jovem simples usando suas últimas moedas para ajudar um estranho sem esperar nada em troca. Era o tipo de bondade que ele não via há muito tempo. O vídeo das câmeras de segurança do aeroporto viralizou nas redes sociais em questão de horas. As imagens mostravam Marina, com sua pequena mala surrada, comprando água com suas últimas moedas e empurrando a cadeira de Pedro pelos corredores intermináveis. O contraste entre sua simplicidade e o ambiente luxuoso do aeroporto tocou o coração de milhares de pessoas. Ricardo Mendes observava as reações nas redes sociais em seu notebook, sentado em sua sala de estar espaçosa no Leblon. Pedro estava ao seu lado, ansioso, enquanto Marina permanecia quieta no sofá, ainda tentando processar a reviravolta que sua vida havia tomado nas últimas 24 horas. Após o encontro no aeroporto, Ricardo não apenas havia comprado uma nova passagem para ela, mas insistiu que ela viesse jantar em sua casa para conversarem. Marina tentou recusar. Estava envergonhada, confusa e preocupada com sua mãe. Mas Pedro foi incisivo, e havia algo no olhar do garoto que a impedia de dizer não. Mais de 200 mil compartilhamentos, Ricardo murmurou, ajustando os óculos de leitura. As pessoas estão cansadas de ver indiferença. Seu gesto, Marina, tocou algo profundo nas pessoas. Marina se remexeu, desconfortável com a atenção. Eu só fiz o que qualquer um faria. Mas ninguém fez. Pedro interrompeu, seus olhos brilhando com uma intensidade surpreendente. Eu fiquei lá por quase uma hora. Centenas de pessoas passaram por mim. Algumas até me olharam, mas continuaram andando. O jantar foi servido na ampla varanda que se debruçava sobre o mar de Ipanema. Marina, mal, conseguia acreditar no cardápio sofisticado à sua frente, tão diferente do arroz e feijão que costumava comer. Entre uma garfada e outra, as histórias começaram a fluir naturalmente. Pedro contou sobre o acidente que o deixou paraplégico, 2 anos antes. Sua voz vacilou ao falar sobre como abandonou a pintura, sua paixão desde criança. Os pincéis ainda estavam guardados em uma caixa no seu quarto, intocados desde então. Ricardo, por sua vez, falou sobre os desafios de ser pai solo, dividindo-se entre a presidência de sua empresa de tecnologia e os cuidados com Pedro. Seus olhos marejaram ao mencionar como o filho havia se fechado para o mundo após o acidente, recusando-se a participar de atividades sociais ou retomar seus hobbies. Foi quando Marina, incentivada pela atmosfera de confidências, compartilhou sua própria história. Falou sobre sua mãe, sobre como o AVC havia mudado suas vidas, sobre as noites em claro, as contas atrasadas, a luta diária para manter a dignidade. E você deixou sua mãe para vir trabalhar no Rio? Ricardo perguntou, seu tom mais curioso, que julgador. Com a dona Zefa, uma vizinha. Marina baixou os olhos para o prato, a culpa pesando em seu peito. Ela prometeu cuidar da minha mãe por algumas semanas, até eu conseguir me estabelecer aqui e mandar dinheiro. E esse emprego no salão? Pedro questionou, inclinando-se para frente com interesse. É garantido? Marina hesitou. Bem, uma cliente da casa onde eu fazia faxina me indicou. Disse que o salão está precisando de uma assistente, mas sua voz falhou. Eu ainda não fui até lá. Com todo esse atraso no voo, Ricardo e Pedro trocaram um olhar significativo. O empresário limpou os lábios com o guardanapo de linho e se endireitou na cadeira, sua expressão suavizando-se. Marina, talvez o universo tenha outros planos para você. Ele começou cauteloso. Pedro precisa de um acompanhante terapêutico, alguém que possa estar com ele durante o dia, ajudá-lo nas atividades, incentivá-lo a retomar sua vida. Tenho procurado a pessoa certa há meses. Marina piscou, surpresa. Mas eu não tenho formação para isso. Não sei nada sobre... Você tem algo mais valioso que qualquer diploma. Pedro interrompeu, seus olhos brilhando de uma maneira que Ricardo não via há muito tempo. Você tem empatia genuína. Você me viu quando ninguém mais viu. Ricardo assentiu, continuando. Podemos providenciar sua formação técnica em fisioterapia.
Conheço uma excelente escola aqui no Rio. Você poderia trabalhar com Pedro durante o dia e estudar à noite. O salário seria mais que suficiente para trazer sua mãe para cá e providenciar um tratamento adequado para ela. Marina sentiu o mundo girar. Era muito para processar. Sua mente voltou para o pequeno apartamento em São Paulo, para sua mãe, para os planos que havia feito. Mas algo no olhar de Pedro, uma mistura de esperança e súplica, a fez reconsiderar. Tudo. Ela começou, sua voz tremendo levemente. Eu precisaria conversar com minha mãe primeiro. E com a dona Zefa. Não posso simplesmente... Claro! Ricardo a interrompeu gentilmente. Tome seu tempo para pensar, mas saiba que a oferta está de pé. Pedro precisa de alguém como você, e algo me diz que você também precisa de nós. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas dos prédios. Marina observou as ondas quebrando na praia lá embaixo, pensando em como a vida podia mudar em questão de horas. De uma diarista sem recursos a uma potencial acompanhante terapêutica, com chance de estudar e dar uma vida melhor para sua mãe. Naquela noite, deitada na cama do quarto de hóspedes da mansão dos Mendes, Marina não conseguia dormir. Seu coração estava dividido entre o medo do desconhecido e a esperança de um futuro melhor. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar com possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. A adaptação de Marina à nova rotina foi um misto de desafios e descobertas. Suas manhãs agora começavam cedo, na cobertura dos Mendes, ajudando Pedro em sua rotina matinal. O rapaz, inicialmente reservado, aos poucos começava a se abrir, revelando um senso de humor afiado e uma inteligência aguçada que o isolamento havia mascarado. Você já pensou em voltar a pintar? Marina perguntou numa manhã, enquanto organizava os materiais escolares de Pedro. Seus olhos haviam se fixado na caixa empoeirada de materiais artísticos no canto do quarto. Pedro desviou o olhar, focando na paisagem através da janela. Não consigo mais segurar os pincéis como antes. E quem disse que precisa ser como antes? Marina se aproximou da caixa, retirando alguns pincéis. Às vezes, um novo jeito de fazer as coisas pode nos surpreender. Naquela tarde, depois das aulas online, Marina preparou uma surpresa. Com a ajuda de Ricardo, que observava tudo com um misto de curiosidade e esperança, ela transformou a varanda em um pequeno ateliê. Cavalete adaptado, pincéis com cabos especiais, tintas dispostas de forma acessível. Marina, eu não sei... Pedro hesitou, suas mãos tremendo levemente sobre as rodas da cadeira. Apenas tente, ela incentivou, ajustando a altura do cavalete. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser como era antes. Só precisa ser seu. As primeiras tentativas foram frustrantes. Tintas borradas, traços imprecisos, lágrimas de raiva que Pedro tentava esconder. Mas Marina permaneceu ali, paciente, sugerindo adaptações, celebrando cada pequeno progresso. Ricardo observava essas interações de longe, sentindo algo despertar em seu peito que há muito estava adormecido. Esperança. Seu filho, que passara os últimos 2 anos mergulhado em silêncio e apatia, estava aos poucos emergindo de sua concha. Enquanto isso, Marina dividia seu tempo entre os cuidados com Pedro e o curso técnico de fisioterapia que Ricardo havia providenciado. As noites de estudo eram intensas, mas cada novo conhecimento adquirido a fazia se sentir mais próxima de seu objetivo de ajudar não apenas Pedro, mas também sua mãe. As conversas diárias com Dona Clara, agora possíveis graças ao novo celular que Ricardo insistiu em lhe dar, eram o combustível que Marina precisava para seguir em frente. Sua mãe, mesmo com a fala ainda comprometida, demonstrava orgulho a cada conquista da filha. Mãe, a senhora não vai acreditar. Marina contava animada durante uma videochamada. O Pedro começou a pintar de novo. E sabe o que ele está fazendo? Um retrato da senhora baseado na foto que eu mostrei para ele. Do outro lado da linha, Dona Clara sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ele é um bom menino, ela articulou lentamente. É sim, mãe.
E logo, logo a senhora vai conhecer ele pessoalmente. O Ricardo já está providenciando tudo para trazer a senhora para cá. A notícia da transferência de Dona Clara para o Rio estava deixando Marina ansiosa. Ricardo havia encontrado um centro de reabilitação especializado, com uma equipe multidisciplinar completa. Era mais do que Marina jamais sonhou poder proporcionar. Para sua mãe, uma tarde, enquanto ajudava Pedro com seus exercícios de fisioterapia na piscina aquecida, Marina notou algo diferente no rapaz. Seus movimentos estavam mais confiantes e havia um brilho particular em seus olhos. Sabe, Marina, ele começou, enquanto praticava os movimentos de fortalecimento. Antes de você chegar, eu achava que minha vida tinha acabado naquela cadeira, que eu nunca mais seria capaz de fazer nada significativo. Marina continuou apoiando seus movimentos na água, escutando atentamente. Mas você me mostrou que a vida não para, ela só muda de direção. Pedro fez uma pausa, reunindo coragem. Eu quero voltar para a escola, não apenas online. Quero frequentar as aulas presencialmente. A declaração pegou Marina de surpresa. Era um passo enorme para alguém que há poucos meses se recusava até mesmo a sair de casa. Tem certeza? Tenho. E quero que você me ajude a convencer meu pai. Pedro sorriu, um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. Ele vai pirar no começo, mas se tem uma pessoa que pode fazê-lo entender, essa pessoa é você. Marina sentiu seu coração se aquecer. Em poucas semanas, aquele garoto tinha se tornado muito mais que um paciente. Era um amigo, quase um irmão mais novo. E vê-lo recuperando sua confiança, seu desejo de viver, era a maior recompensa que poderia receber. A notícia chegou como um raio em dia de sol. Marina estava ajudando Pedro com seus exercícios matinais quando seu celular tocou. Era Dona Zefa, sua voz trêmula do outro lado da linha. Marina, minha filha, sua mãe. A voz da senhora falhou. Eu precisei sair por uns dias para cuidar da minha irmã que teve uma emergência. Pensei que seria rápido, mas quando voltei, o sangue de Marina gelou. O que aconteceu com minha mãe, Dona Zefa? A vizinha do 302 me avisou que sua mãe está sozinha há 3 dias. Eu tentei arranjar alguém para ficar com ela, mas Marina sentiu o mundo girar. Pedro, percebendo sua aflição, aproximou sua cadeira de rodas. Marina, ele chamou preocupado. O que houve? Com as mãos tremendo, Marina explicou a situação. Pedro imediatamente pegou seu tablet e começou a fazer ligações, enquanto Marina tentava manter a calma para pensar no que fazer. Ricardo encontrou os dois nesse estado quando chegou para o almoço. Em questão de minutos, depois de entender a situação, ele já estava em seu escritório, fazendo uma série de telefonemas. Marina, ele chamou após algumas ligações. Consegui contato com uma empresa de home care em São Paulo. Eles estão enviando uma enfermeira agora mesmo para sua mãe. E já providenciei um jato particular para buscar Dona Clara amanhã cedo. As lágrimas que Marina estava segurando finalmente rolaram. Ricardo, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Você tem feito tanto pelo Pedro. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Marina, você já é parte desta família. Pedro sorriu, segurando a mão de Marina. E família cuida um do outro. As próximas 24 horas foram uma montanha-russa de emoções. A enfermeira enviada por Ricardo confirmou que Dona Clara estava desidratada e fragilizada, mas estável. Marina passou a noite em claro, alternando entre ligações com a enfermeira e preparativos para a chegada de sua mãe. Na manhã seguinte, o heliponto do hospital mais prestigioso do Rio de Janeiro estava pronto para receber o jato com Dona Clara. Marina aguardava ansiosa, junto com Ricardo e Pedro, quando uma figura elegante se aproximou deles. Ricardo, querido, que surpresa encontrá-lo. Aqui! A voz melodiosa pertencia a uma mulher alta, de cabelos perfeitamente arrumados e saltos altíssimos. Marina notou Pedro ficar tenso instantaneamente. Patrícia, Ricardo respondeu secamente. O que faz aqui? Sou membro do conselho do hospital. Esqueceu? Ela sorriu, seus olhos se fixando em Marina. E quem é esta moça? Esta é Marina.
Pedro se adiantou, sua voz carregada de uma firmeza surpreendente. Minha acompanhante terapêutica e amiga. Patrícia ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Ah, sim, a heroína do aeroporto. Vi o vídeo, claro. Que história conveniente. O tom de insinuação em sua voz fez Marina se encolher internamente. Mas antes que pudesse responder, o som das hélices do helicóptero preencheu o ar. Os próximos minutos foram de pura emoção. Dona Clara, ainda frágil, mas consciente, foi transferida com todo cuidado para o hospital. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a filha e quando pousaram em Pedro, sentado em sua cadeira de rodas ao lado de Marina, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Bem-vinda ao Rio, Dona Clara, Pedro disse, sua voz gentil. A senhora não imagina quanto a Marina fala da senhora. Dona Clara tentou formar palavras, mas ainda era difícil. Marina segurou sua mão, transmitindo todo o amor e alívio que sentia. Que cena mais tocante, Patrícia comentou, sua voz destilando ironia. Ricardo, podemos conversar em particular? Ricardo hesitou, mas acabou seguindo Patrícia até um canto mais afastado. Marina podia sentir os olhares dos dois em sua direção e algo em seu estômago se contraiu. Não liga para ela, Pedro sussurrou. A Patrícia é ex-namorada do meu pai. Ela nunca aceitou o fim do relacionamento. Marina assentiu, mas uma sensação de desconforto persistia. Havia algo no olhar de Patrícia que a preocupava, como se ela estivesse tramando algo. Enquanto os médicos examinavam Dona Clara e definiam seu plano de tratamento, Marina permaneceu ao lado da mãe, com Pedro sempre próximo. E Ricardo alternava entre resolver questões administrativas e checar como elas estavam. Mas Marina notou que ele parecia preocupado após a conversa com Patrícia. No final daquela tarde, quando Dona Clara finalmente dormia no quarto luxuoso do hospital, Marina encontrou um momento para agradecer a Pedro e Ricardo. Vocês não tinham obrigação nenhuma. Ela começou, mas Ricardo a interrompeu. Marina, quando você ajudou Pedro naquele aeroporto, não tinha obrigação nenhuma também. Às vezes, as melhores famílias são aquelas que escolhemos formar. Pedro sorriu, concordando com o pai, mas seus olhos demonstravam preocupação. Ele havia notado os olhares de Patrícia, a forma como ela observava cada interação entre seu pai e Marina. Uma sombra se projetava sobre a felicidade daquele momento, e Pedro tinha o pressentimento de que Patrícia não deixaria as coisas como estavam. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para todos. Dona Clara progredia steadily com o tratamento, intensivo, recuperando gradualmente alguns movimentos e melhorando sua fala. Marina dividia seu tempo entre os cuidados com a mãe, as atividades com Pedro e seus estudos de fisioterapia. O quarto de hospital de Dona Clara havia se transformado em um ponto de encontro peculiar. Pedro passava horas ali pintando enquanto conversava com ela. Mesmo com as dificuldades na fala, Dona Clara tinha um jeito especial de se comunicar com o garoto, através de olhares e sorrisos que valiam mais que 1000 palavras. Sabe, Dona Clara, Pedro comentou uma tarde, enquanto finalizava mais um de seus quadros. A senhora me lembra muito minha mãe. Ela também tinha esse olhar gentil. Marina, que organizava os medicamentos da mãe, parou por um momento. Era a primeira vez que Pedro mencionava sua mãe espontaneamente. Dona Clara estendeu sua mão trêmula, tocando o braço de Pedro. Você é um anjo, ela articulou lentamente, fazendo o rapaz sorrir com lágrimas nos olhos. Ricardo observava essas interações com um misto de emoção e gratidão. Ver seu filho se abrindo novamente, criando laços, voltando a pintar, era mais do que ele ousava esperar alguns meses atrás. Uma manhã, enquanto Marina auxiliava Pedro com seus exercícios, na piscina, Ricardo apareceu com uma proposta inesperada. O que vocês acham de irmos todos juntos à praia no fim de semana? Ele sugeriu mostrando um folheto. Descobri um projeto de acessibilidade na praia de Copacabana. Eles têm cadeiras anfíbias que permitem entrar no mar com segurança. Os olhos de Pedro se arregalaram. No mar? De verdade?
Só se você quiser, filho. E claro, se a Marina e Dona Clara quiserem nos acompanhar. O sorriso de Pedro iluminou todo o seu rosto. Marina, você vem, né? E traz a Dona Clara também? Claro que sim, ela respondeu, emocionada com a alegria do garoto. Vai fazer bem para minha mãe tomar um pouco de sol. O sábado amanheceu com um céu perfeitamente azul. Ricardo havia providenciado todo o suporte necessário, cadeiras de praia adaptadas, guarda-sol, lanche e até mesmo uma enfermeira para auxiliar Dona Clara. A praia estava relativamente tranquila naquela manhã. Pedro, ansioso, mal podia esperar para experimentar a cadeira anfíbia. Marina o ajudou com a transferência, enquanto Ricardo supervisionava tudo atentamente. Está com medo? Marina perguntou, notando um leve tremor nas mãos de Pedro. Um pouco, ele admitiu. Mas é um medo bom, sabe? Como quando você está prestes a fazer algo importante. Com a ajuda dos instrutores do projeto, Pedro foi levado até a água. O momento em que as ondas tocaram seus pés trouxe um sorriso tão puro ao seu rosto que Marina sentiu seus olhos marejarem. Da areia, Dona Clara observava tudo com olhos brilhantes. Ela apertou a mão de Marina, que estava sentada ao seu lado, e apontou para Pedro. Feliz onde ela conseguiu dizer, e Marina entendeu perfeitamente o que sua mãe queria expressar. Pedro estava verdadeiramente feliz, talvez pela primeira vez desde o acidente. Ricardo tirava fotos e filmava cada momento, suas próprias emoções transparecendo em seu rosto geralmente contido. Em determinado momento, ele se sentou ao lado de Marina e Dona Clara. Obrigado, ele disse simplesmente, sua voz embargada, por trazerem vida de volta para nossa família. Marina sentiu seu coração acelerar com aquelas palavras. Família. Era isso que eles haviam se tornado. Uma família improvável, unida pelo destino e fortalecida pelo amor e cuidado mútuos. O dia na praia se estendeu até o pôr do sol. Pedro estava exausto, mas feliz. Tinha entrado no mar 3 vezes e já falava em voltar no próximo fim de semana. Dona Clara havia cochilado sob o guarda-sol, mas seu rosto demonstrava uma serenidade que Marina não via há muito tempo. Enquanto organizavam as coisas para ir embora, Marina notou alguns olhares, curiosos das pessoas ao redor. Alguns haviam reconhecido o grupo do vídeo viral do aeroporto, mas diferente das semanas anteriores, agora não eram olhares de pena ou curiosidade vazia, eram olhares de admiração por uma família que havia encontrado força em suas diferenças e amor em suas dificuldades. No caminho de volta para casa, com Pedro dormindo no banco de trás da van adaptada e Dona Clara sorrindo suavemente, Marina pensou em como a vida podia ser surpreendente. Há alguns meses, ela estava desesperada em um aeroporto, sem saber o que o futuro reservava. Agora estava ali, cercada de pessoas que haviam se tornado fundamentais em sua vida. O evento beneficente anual do hospital estava em plenos preparativos. Ricardo, como um dos principais doadores, havia sido convidado para fazer um discurso sobre acessibilidade e inclusão. A experiência com Pedro o havia transformado em um defensor apaixonado da causa, e ele planejava anunciar a criação de uma fundação dedicada a auxiliar pessoas com deficiência e seus cuidadores. Marina ajudava Pedro a se arrumar para o evento, ajustando sua gravata borboleta enquanto ele finalizava os últimos detalhes de uma pintura especial, um quadro que retratava sua jornada de superação que seria leiloado durante o evento com renda revertida para o hospital. Você acha que as pessoas vão gostar? Pedro perguntou, seu pincel dando os toques finais na tela. É impossível não gostar. Marina sorriu, admirando a obra. O quadro mostrava uma cadeira de rodas transformada em asas de borboleta, com cores vibrantes emergindo de um fundo inicialmente escuro. É sua história, Pedro, e é uma história de esperança. Ricardo apareceu na porta do quarto, impecável em seu smoking. Estão prontos? Dona Clara já está nos esperando no carro. O salão de festas do Hotel 5 Estrelas estava deslumbrante. Dona Clara, em sua cadeira de rodas adaptada, usando um vestido azul marinho elegante escolhido por Marina, observava tudo com olhos maravilhados. Sua recuperação nos últimos meses havia sido notável,
Agora conseguia formar frases curtas. Ek, mover o braço direito com mais precisão. Linda de festa, ela comentou enquanto Marina ajustava seu chale. O burburinho no salão diminuiu quando Ricardo subiu ao palco para seu discurso. Ele falava com paixão sobre como um encontro no aeroporto havia mudado não apenas a vida de seu filho, mas a sua própria perspectiva sobre o que significava ser verdadeiramente humano. Hoje, tenho o orgulho de anunciar a criação da Fundação Asas de Borboleta, ele declarou, seus olhos encontrando os de Pedro na plateia. Um projeto que nasceu do amor, da empatia e da certeza de que todos merecem a chance de voar. Os aplausos eram calorosos, mas foram interrompidos por uma voz conhecida. Que história comovente, Ricardo! Patrícia se aproximou do palco, um sorriso calculado nos lábios. Mas será que todos conhecem a história completa? Um murmúrio percorreu o salão. Patrícia, elegante em seu vestido vermelho, segurava uma pasta em suas mãos. Tenho aqui alguns documentos interessantes sobre nossa heroína do aeroporto. Ela lançou um olhar gelado na direção de Marina. Será que o conselho do hospital gostaria de saber sobre certas inconsistências? Pedro imediatamente moveu sua cadeira para frente, posicionando-se entre Marina e Patrícia. Pare com isso, você não tem o direito... Tenho todos os direitos, querido. Patrícia abriu a pasta. Por exemplo, sabiam que nossa jovem Salvadora tem um histórico de aproximações convenientes com pessoas influentes? Tenho aqui registros muito interessantes. Ricardo desceu do palco, sua expressão séria. Patrícia, este não é o momento nem o lugar. Pelo contrário, Ricardo, este é exatamente o momento. Ela ergueu alguns papéis. Estas são supostas referências de trabalho, todas falsificadas. Nossa jovem diarista tem um talento especial para criar histórias comoventes. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. As referências, ela havia realmente criado algumas falsas anos atrás, desesperada para conseguir trabalho após o AVC da mãe. Um erro do passado que agora voltava para assombrá-la. Marina começou, mas sua voz falhou. Filha. Dona Clara estendeu a mão trêmula em sua direção, sentindo sua angústia. Pedro, no entanto, não ficou calado. Com uma força que surpreendeu a todos, sua voz cortou o silêncio constrangedor do salão. A senhora quer falar sobre verdades, Patrícia? Então vamos falar sobre como a senhora tentou impedir que eu voltasse para a escola. Sobre como dizia ao meu pai que eu nunca mais seria capaz de ter uma vida normal. Sobre como a senhora queria me mandar para uma instituição. Ricardo empalideceu. O quê? Eu ouvi as conversas de vocês. Pedro continuou, lágrimas de raiva em seus olhos. A senhora dizia que eu era um peso, que estava destruindo a vida do meu pai. Foi por isso que ele terminou com a senhora, não foi? Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Patrícia, pela primeira vez, parecia ter perdido as palavras. Marina pode ter cometido erros no passado, Pedro prosseguiu, sua voz mais controlada agora. Mas ela me devolveu a vontade de viver. Me mostrou que eu ainda podia sonhar, criar, ser feliz, o que a senhora já fez por alguém além de si mesma. Dona Clara, num esforço visível, ergueu-se levemente em sua cadeira. Minha filha. Luz, ela pronunciou cada palavra clara e forte, surpreendendo a todos. Luz que ilumina outros. A emoção nas palavras de Dona Clara era palpável. Marina, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de sua mãe, encontrando nela a força que precisava para enfrentar seu passado. O salão permanecia em silêncio enquanto Marina se levantava, suas mãos ainda entrelaçadas com as de sua mãe. Seus olhos encontraram os de Ricardo, e neles não havia condenação, apenas uma pergunta silenciosa. É verdade, ela admitiu, sua voz baixa, mas firme. Quando minha mãe teve o AVC, eu estava desesperada. Ninguém queria contratar uma jovem que precisava se ausentar constantemente para cuidar da mãe doente. Então eu criei referências falsas. Foi errado, eu sei. Mas naquela época parecia a única saída. Ricardo se aproximou lentamente. Por que não me contou antes? Porque eu tinha vergonha. Porque depois que conheci vocês,
depois que vi a confiança que depositaram em mim. Eu não queria que esse erro do passado manchasse tudo de bom que construímos. Pedro moveu sua cadeira para mais perto de Marina. Pai, você sempre me ensinou que o que importa não é de onde viemos, mas para onde vamos. A Marina errou, mas olha tudo que ela fez por nós. Olha como ela mudou nossas vidas. Patrícia soltou uma risada seca. Que comovente. Mas o conselho do hospital precisa saber que tipo de pessoa está. O conselho, Ricardo a interrompeu, sua voz carregada de autoridade. Precisa saber que tipo de pessoa tenta destruir uma jovem que só trouxe bem aos outros. Que tipo de pessoa tenta manchar um evento beneficente com vingança pessoal. Ele se virou para os presentes, sua postura firme. Sim, Marina cometeu erros no passado. Quem aqui não cometeu? Mas ela transformou esses erros em lições e usou sua experiência para ajudar outros. Meu filho voltou a pintar, a sorrir, a sonhar. Dona Clara está se recuperando. E eu? Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Marina. Eu redescobri o que é ter uma família completa. Um burburinho positivo começou a percorrer o salão. Uma senhora idosa, membro do conselho, se aproximou de Marina. Querida, ela disse, sua voz gentil. Às vezes precisamos fazer escolhas difíceis para proteger quem amamos. O que importa é o que fazemos depois, como crescemos a partir disso. Pedro, com um sorriso travesso, acrescentou. E falando em crescer, pai, acho que está na hora de mostrar a surpresa. Ricardo assentiu, voltando ao palco. Ladies and gentlemen, como eu dizia antes de sermos interrompidos, a Fundação Asas de Borboleta nasce hoje com uma missão clara, dar oportunidades a quem precisa, e tenho o prazer de anunciar que nossa primeira coordenadora será Marina Santos. Os olhos de Marina se arregalaram. O quê? Você entende como ninguém o que é lutar contra as limitações, Marina. Sua experiência, sua empatia, sua força é exatamente o que precisamos para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Patrícia, percebendo que havia perdido o controle da situação, tentou uma última cartada. Isso é ridículo. Ela nem tem formação adequada. Ainda não, Ricardo sorriu, mas em 3 meses ela se forma no curso técnico, com as melhores notas da turma, e já está inscrita para a faculdade de fisioterapia no próximo semestre. As pessoas começaram a aplaudir. Pedro ergueu seu quadro, que seria leiloado. E esta é só a primeira de muitas histórias que vamos transformar juntos. Dona Clara, com lágrimas nos olhos, conseguiu formar uma frase completa. Minha filha, sempre soube que você voaria alto. Marina abraçou sua mãe, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Seu passado não era mais uma sombra ameaçadora. Era apenas parte de sua história, uma história de superação e amor. O leilão do quadro de Pedro foi um sucesso estrondoso. A pintura da cadeira de rodas, transformada em asas de borboleta, tocou o coração de muitos presentes, gerando uma disputa acirrada. O valor final superou todas as expectativas e seria integralmente destinado para a nova fundação. Enquanto a noite avançava, Marina observava sua nova família. Pedro, animado, explicava o significado de sua pintura para um grupo interessado. Ricardo conversava com membros do conselho sobre os projetos futuros da fundação, e sua mãe, Dona Clara, sorria serenamente, seus olhos brilhando com orgulho. Patrícia havia deixado o evento discretamente, suas tentativas de vingança transformadas em um impulso ainda maior para o sucesso da fundação. Às vezes, refletiu Marina, é preciso enfrentar a tempestade para ver o arco-íris que vem depois. Os dias que se seguiram ao evento beneficente trouxeram mudanças significativas para todos. A Fundação Asas de Borboleta ganhou destaque na mídia, e as histórias de Marina e Pedro inspiravam cada vez mais pessoas. O vídeo original do aeroporto ganhou nova vida nas redes sociais, agora acompanhado das imagens do discurso emocionante de Pedro no evento. Marina dividia seu tempo entre os preparativos para sua formatura do curso técnico, os cuidados com Pedro e sua mãe, e as reuniões iniciais da fundação. Em uma dessas manhãs agitadas,
ela encontrou Pedro concentrado em seu novo projeto. Uma série de pinturas retratando diferentes histórias de superação. Olha só esta aqui, ele mostrou, orgulhoso. Era um quadro vibrante retratando uma mulher em uma cadeira de rodas ensinando balé para crianças. Conheci ela através da fundação. Ela era bailarina profissional e, depois de um acidente, reinventou sua forma de dançar e ensinar. Marina sorriu, admirando os detalhes delicados da pintura. Seus traços estão cada vez mais seguros, Pedro. Você evolui a cada dia. É porque agora eu entendo que não preciso pintar como antes, ele respondeu, limpando os pincéis. Posso criar meu próprio estilo, minha própria forma de expressão. Ricardo entrou no ateliê improvisado, carregando uma pasta de documentos. Marina, temos uma surpresa para você. Ela se virou curiosa. Ricardo estendeu alguns papéis em sua direção. São os documentos da sua matrícula na Faculdade de Fisioterapia. Conseguimos uma bolsa integral através da fundação. Marina pegou os papéis com mãos trêmulas. Era seu sonho tornando-se realidade. Ricardo, eu não sei o que dizer. Diga que vai continuar transformando vidas, Pedro sugeriu sorrindo, como transformou a nossa. Naquele mesmo dia, durante a sessão de fisioterapia de Dona Clara, uma surpresa ainda maior aguardava. A mãe de Marina, que vinha progredindo constantemente em seu tratamento, conseguiu dar seus primeiros passos apoiada nas barras paralelas. Minha vez de surpreender você, Dona Clara disse, ofegante, mas determinada, enquanto Marina a apoiava com lágrimas nos olhos. Pedro filmava tudo com seu tablet, sua própria emoção evidente na voz. Dona Clara, a senhora é incrível! A notícia da recuperação de Dona Clara se espalhou rapidamente entre os funcionários do centro de reabilitação. Muitos vinham visitá-la, inspirados por sua determinação. Marina percebia como sua mãe havia se tornado uma espécie de figura materna para vários pacientes, sempre com um sorriso e uma palavra de incentivo, mesmo quando as palavras ainda saíam com dificuldade. Uma tarde, enquanto organizava os materiais para uma reunião da fundação, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era do salão de beleza onde originalmente pretendia trabalhar quando chegou ao Rio. Marina, aqui é a Sandra, do Instituto de Beleza Novelli. Sei que sua vida tomou um rumo diferente, mas gostaríamos de fazer uma proposta. Intrigada, Marina ouviu enquanto Sandra explicava que o salão queria estabelecer uma parceria com a Fundação Asas de Borboleta. A ideia era criar um programa de capacitação profissional para pessoas com deficiência na área da beleza. Pensamos em você para coordenar o projeto, Sandra concluiu. Sua experiência com a fundação e sua história pessoal seriam inspiradoras para os alunos. Marina sentiu seu coração acelerar. Era como se o universo estivesse conectando todos os pontos de sua jornada de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Posso pensar um pouco? Ela pediu, já visualizando as possibilidades. Ao compartilhar a notícia com Pedro e Ricardo durante o jantar, foi recebida com entusiasmo. É perfeito! Pedro exclamou. Você pode usar sua experiência na fundação e ainda realizar seu sonho. Original de trabalhar com beleza. Ricardo concordou pensativo. Poderíamos expandir o projeto para outros salões, criar uma rede de oportunidades. Dona Clara, que agora participava ativamente das conversas à mesa, acrescentou com sua fala cada vez mais clara. Minha filha, construindo pontes. Marina olhou para sua família improvisada. Seu jovem amigo que havia superado tanto, o empresário que abriu seu coração e sua casa, sua mãe que lutava bravamente para se recuperar. Cada um deles havia contribuído para sua jornada de uma forma única e especial. Sabem de uma coisa? Ela disse sorrindo. Acho que encontrei meu verdadeiro propósito. Não é apenas sobre cuidar das pessoas ou criar oportunidades. É sobre mostrar que todos nós temos asas. Alguns só precisam de uma ajuda para descobrir como usá-las. Pedro pegou seus pincéis, inspirado. Isso me deu uma ideia para uma nova série de pinturas. Vou chamar de Descobrindo Asas. Ricardo observava a cena com um sorriso sereno.
A casa que antes parecia tão vazia e silenciosa, agora transbordava de vida, projetos e sonhos. Marina havia trazido mais que ajuda, ela havia trazido esperança. A parceria entre a Fundação Asas de Borboleta e o Instituto de Beleza Nouvelle rapidamente se tornou um projeto piloto de sucesso. Marina coordenava o programa de capacitação com a mesma dedicação que havia demonstrado em tudo o que fazia. As primeiras turmas eram pequenas, mas cada aluno trazia uma história única de superação. Em uma manhã particularmente agitada, enquanto Marina organizava o material para mais uma aula, uma jovem cadeirante chegou mais cedo. Tinha os cabelos coloridos e um sorriso tímido. "Oi, eu sou a Júlia", ela se apresentou. "Eu vi o vídeo de vocês, aquele do aeroporto e depois o do evento beneficente. Foi por isso que me inscrevi no curso." Marina sorriu, lembrando-se de como tudo começou. É incrível como um pequeno gesto pode mudar tantas vidas, não é? Não foi um pequeno gesto, Júlia corrigiu. Foi um ato de amor. E é isso que queremos aprender aqui. Não só técnicas de beleza, mas como fazer a diferença na vida das pessoas. A turma foi chegando aos poucos. Havia pessoas com diferentes tipos de deficiência, todas unidas pelo desejo de reconstruir suas vidas profissionalmente. Pedro frequentemente aparecia nas aulas, pintando retratos dos alunos que depois decorariam as paredes do instituto. Cada retrato conta uma história. Ele explicava para os curiosos que paravam para admirar seu trabalho. E cada história é uma prova de que não existem limites quando se tem determinação. Dona Clara também se tornou presença constante no instituto. Sua recuperação continuava surpreendendo os médicos, e agora ela ajudava como voluntária, dando apoio emocional aos alunos que enfrentavam momentos de dúvida ou desânimo. Quando eu não conseguia falar, ela compartilhava, sua dicção melhorando a cada dia. Marina me ensinou que silêncio também é força. Ricardo, por sua vez, expandia os horizontes da fundação. Após o sucesso do programa no Instituto Nouvelle, outros estabelecimentos começaram a demonstrar interesse em parcerias similares. A ideia de inclusão e capacitação profissional ganhava força em diferentes setores. "Precisamos pensar grande", ele disse durante uma reunião estratégica. "Imaginem quantas pessoas podemos impactar se expandirmos este modelo para outras áreas além da beleza." Marina observava tudo com um misto de gratidão e responsabilidade. Cada novo aluno que chegava, cada história de superação que ouvia, reforçava sua certeza de que estava no caminho certo. Uma tarde, enquanto ajudava Júlia a adaptar técnicas de maquiagem para sua condição específica, Marina recebeu uma mensagem no celular. Era uma foto de Pedro, mostrando sua mais nova pintura. Um mural imenso na entrada do instituto, retratando diferentes profissionais com deficiência em ação, cabeleireiros, maquiadores, manicures, todos trabalhando com sorrisos nos rostos. "É assim que eu vejo nosso futuro", dizia a mensagem de Pedro. "Um lugar onde as diferenças não são barreiras, mas pontes para novas possibilidades." Marina mostrou a foto para Júlia, que ficou emocionada. "Sabe o que mais me impressiona?", a jovem comentou. "É como vocês transformaram uma história que poderia ter sido triste em algo tão bonito e inspirador." "A vida é assim", Marina respondeu, ajudando Júlia a ajustar o pincel de maquiagem em sua mão. "Às vezes precisamos cair para descobrir que podemos voar." No final daquele dia, depois que todos os alunos já haviam partido, Marina encontrou um pequeno quadro apoiado em sua mesa. Era uma nova pintura de Pedro, mostrando ela e sua mãe no aeroporto, no dia em que tudo começou. Mas agora, na pintura, suas figuras estavam cercadas por borboletas coloridas, cada uma representando uma vida que havia sido tocada por sua jornada. Junto à pintura, havia um bilhete de Ricardo. "Às vezes um pequeno ato de bondade é como uma semente. Nunca sabemos quantas flores ela vai fazer brotar." Marina segurou o quadro contra o peito, sentindo como seu coração transbordava de emoção. De uma jovem diarista desesperada a uma agente de transformação na vida de tantas pessoas, sua jornada era prova viva de que o amor, quando multiplicado,
tem o poder de mudar o mundo. As aulas na faculdade de fisioterapia haviam começado e Marina se via em uma nova fase de desafios. Equilibrar os estudos com o trabalho na fundação e os cuidados com Pedro e sua mãe exigia uma organização meticulosa. Mas havia algo diferente agora. Ela não estava mais sozinha nessa jornada. Uma manhã, enquanto estudava anatomia na varanda dos Mendes, Marina foi surpreendida por Pedro, que chegou silenciosamente em sua cadeira motorizada. "Tenho uma proposta para você", ele anunciou, os olhos brilhando de entusiasmo. "Quero voltar para a escola, não apenas online, mas presencialmente, e quero que você me ajude a convencer meu pai." Marina deixou o livro de lado, prestando total atenção. "Você tem certeza, Pedro? É um passo importante." "Nunca tive tanta certeza", ele respondeu, ajustando sua postura na cadeira. "Vendo você estudar, correndo atrás dos seus sonhos, percebi que também preciso seguir em frente. Não posso ficar para sempre escondido em casa." Naquela noite, durante o jantar, Pedro apresentou sua decisão para Ricardo. O empresário ficou visivelmente tenso, sua preocupação paternal evidenciando-se em cada palavra. "Filho, você tem certeza? As pessoas podem ser cruéis às vezes, e eu não quero que você sofra." "Pai", Pedro respondeu com uma maturidade surpreendente, "a Marina me ensinou que não podemos deixar o medo nos impedir de viver. Lembra quando voltamos à praia pela primeira vez? Eu estava apavorado, mas foi uma das melhores experiências da minha vida." Dona Clara, que agora conseguia participar ativamente das conversas, acrescentou: "O medo só existe até darmos o primeiro passo." Ricardo olhou para Marina, buscando sua opinião. Ela sorriu, encorajadora. "Pedro está pronto, Ricardo. Ele cresceu muito nesses meses. E, além disso, a escola que ele escolheu tem um programa de inclusão exemplar." Após muita conversa e planejamento, a decisão foi tomada. Pedro retornaria à escola no próximo semestre. Mas antes disso, havia outro desafio pela frente. Uma competição paradesportiva para a qual ele vinha treinando secretamente. "Quero provar para mim mesmo que posso fazer isso", ele explicou, mostrando o folheto do evento. "É uma prova de handcycle. Tenho treinado com o instrutor da fundação há meses." Marina ficou surpresa. Não sabia desse projeto secreto de Pedro. O garoto tímido que conhecera no aeroporto estava se transformando em um jovem determinado e cheio de objetivos. A notícia da participação de Pedro na competição movimentou toda a família. Ricardo contratou um treinador especializado e as manhãs na casa dos Mendes ganharam uma nova rotina. Marina adaptou seus horários para acompanhar os treinos, aplicando seus conhecimentos de fisioterapia para ajudar no condicionamento físico do amigo. Dona Clara se tornara a maior torcedora de Pedro. Todas as manhãs, ela o recebia com palavras de incentivo. "Hoje, você vai mais longe." O treinamento era intenso e houve momentos de desânimo. Em uma tarde particularmente difícil, após uma sessão exaustiva, Pedro desabafou suas inseguranças. "E se eu não conseguir? E se eu fizer papel de bobo na frente de todo mundo?" Marina se ajoelhou ao lado de sua cadeira, segurando suas mãos. "Pedro, lembra do que você me disse quando comecei a faculdade? Que o importante não é ser o melhor, mas dar o melhor de..." "Sim, lembro." Ele sorriu, enxugando uma lágrima teimosa. "Então é isso que você está fazendo. Cada dia de treino, cada gota de suor é uma vitória. Só de estar na competição, você já está provando que é possível superar limites." Ricardo, que observava a cena de longe, sentiu seu coração se apertar de emoção. Marina havia se tornado muito mais que uma cuidadora. Era uma verdadeira irmã para Pedro, alguém que o compreendia e o incentivava a crescer. Uma noite, enquanto Marina organizava seus materiais de estudo, Ricardo a procurou em seu quarto. "Você mudou nossas vidas, sabia?" ele disse, sentando-se na beirada da cama. "Antes de você aparecer, eu vivia com medo. Medo de que Pedro nunca mais fosse feliz, medo de não ser um bom pai, medo do futuro." Marina colocou os livros de lado, emocionada com a confissão. "Agora?" ela perguntou suavemente. "Agora?" Ricardo sorriu.
Agora eu vejo meu filho treinando para uma competição, fazendo planos para voltar à escola, pintando quadros que emocionam as pessoas. Vejo sua mãe recuperando movimentos que os médicos diziam ser impossível. Vejo você correndo atrás dos seus sonhos, inspirando outros a fazerem o mesmo. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Marina, você não trouxe apenas cuidado. Para nossa família, você trouxe esperança, e isso não tem preço. Do lado de fora do quarto, Pedro sorria, sua cadeira silenciosa no corredor escuro. Em suas mãos, um esboço de sua próxima pintura, um retrato da família que o destino havia lhe presenteado, unida não pelo sangue, mas pelo amor e pela coragem de recomeçar. O dia da competição paradesportiva amanheceu com um céu perfeitamente azul. O local do evento estava repleto de atletas, familiares e apoiadores, criando uma atmosfera vibrante de superação e determinação. Pedro, em seu uniforme especialmente desenhado para a ocasião, tentava controlar o nervosismo enquanto Marina o ajudava com os últimos ajustes no hand cycle. Ricardo caminhava de um lado para outro, alternando entre tirar fotos e verificar se estava tudo em ordem. Respira fundo, Marina orientou, ajustando o capacete de Pedro. Lembra do que treinamos. Não é sobre ganhar, é sobre superar seus próprios limites. Dona Clara, sentada em sua cadeira adaptada, segurava uma faixa colorida que havia feito com a ajuda de outros pacientes do centro de reabilitação. Voa, Pedro. O jovem atleta olhou ao redor, absorvendo o momento. Outros competidores se preparavam, cada um com sua história única de superação. Alguns vieram cumprimentá-lo, reconhecendo-o dos vídeos virais e das ações da fundação. Você nos inspirou a tentar também, disse um dos atletas, um homem de meia idade que havia perdido os movimentos das pernas em um acidente. Sua história mostrou que sempre há um recomeço. Marina observava as interações com o coração cheio de orgulho. Pedro não era mais aquele garoto assustado do aeroporto. Havia se transformado em um símbolo de esperança para muitos. Largada se aproximava. Ricardo se aproximou do filho, ajustando uma última vez os equipamentos de segurança. Filho, ele disse, a voz embargada, não importa o resultado. Você já é um campeão por estar aqui. Pedro sorriu, seus olhos brilhando de determinação. Pai, lembra quando a Marina apareceu em nossas vidas? Todo mundo achava que era coincidência, mas eu sempre soube que era destino. Hoje eu quero provar que aquele encontro no aeroporto foi só o começo da nossa história de superação. Os competidores foram chamados para a linha de largada. O percurso não era dos mais fáceis. 3 quilômetros com variações de terreno que testariam não apenas a força física, mas principalmente a força mental dos atletas. Marina, Ricardo e Dona Clara se posicionaram na arquibancada. Ao redor deles, outros alunos da Fundação e do Instituto Nouvel se juntaram para torcer, transformando aquele pedaço da arquibancada em uma festa de cores e sorrisos. O tiro de largada soou e a prova começou. Pedro manteve o ritmo constante, como haviam treinado, concentrando-se em sua própria performance sem se deixar afetar pela posição dos outros competidores. Olha só a postura dele, Marina comentou com Ricardo, sua voz carregada de orgulho. Todos aqueles exercícios de fortalecimento estão fazendo diferença. Na metade do percurso, Pedro enfrentou o trecho mais desafiador, uma subida suave mas prolongada que testaria sua resistência. Foi quando algo inesperado aconteceu. Em vez de diminuir o ritmo, ele acelerou. Ele está voando, Dona Clara exclamou, sua voz mais clara que nunca. E realmente parecia que estava. Pedro pedalava com uma determinação que contagiava a todos. Cada movimento era preciso. Cada giro do hand cycle parecia carregar não apenas força física, mas todas as histórias de superação que haviam chegado até ali. A última curva do percurso se aproximava. Pedro estava entre os primeiros colocados, sua concentração absoluta. Na arquibancada, Marina segurava a mão de Dona Clara, ambas com lágrimas nos olhos. O momento da chegada foi eletrizante. Pedro cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, mas sua expressão era de pura vitória.
Não era apenas uma medalha que ele havia conquistado. Era a prova viva de que os limites existem apenas para serem superados. Ricardo correu para abraçar o filho, sem se importar com as lágrimas que rolavam livremente por seu rosto. Marina e Dona Clara se juntaram à celebração, transformando aquele momento em uma explosão de alegria e emoção. "Consegui", Pedro sussurrou, exausto, mas feliz. "Conseguimos juntos." Enquanto a premiação acontecia, Marina observava a cena com um sorriso sereno. Ali estava sua família improvável. Um empresário que aprendeu a ver além das aparências, um jovem que descobriu sua força interior, uma senhora que não desistiu de recomeçar e ela própria, uma simples diarista que teve a coragem de acreditar em dias melhores. "Sabe o que mais me deixa feliz?" Pedro comentou mais tarde, sua medalha brilhando no peito. "É ver como nossa história está inspirando outras pessoas a tentarem também. Cada pessoa aqui hoje tem sua própria batalha para vencer." Marina assentiu, compreendendo perfeitamente. Não era sobre medalhas ou reconhecimento. Era sobre mostrar que sempre existe um caminho, mesmo quando tudo parece impossível. O sucesso de Pedro na competição paradesportiva abriu novas portas para a Fundação Asas de Borboleta. Convites para palestras e participações em eventos começaram a surgir, e a história da família improvável que se formou a partir de um encontro no aeroporto continuava inspirando pessoas por todo o país. Numa manhã ensolarada, Marina chegou ao Instituto Nouvel para mais um dia de trabalho e encontrou uma surpresa. A sala de aula estava decorada com cartazes e balões. Júlia, sua primeira aluna, havia conseguido seu primeiro emprego como maquiadora profissional. "É tudo graças a você", Júlia disse, emocionada, sua cadeira de rodas decorada com fitas coloridas. "Você me mostrou que nossos sonhos não precisam ter limites." A celebração improvisada reuniu alunos, professores e clientes do Instituto. Pedro estava lá, é claro, registrando tudo em suas telas. Seus quadros agora decoravam não apenas o Instituto, mas também hospitais e centros de reabilitação pela cidade, levando cor e esperança a quem mais precisava, inclusive ao Hospital Copa Star, onde vários de seus quadros foram adquiridos. "Sabe, o que é mais incrível?", Pedro comentou enquanto pintava. "Cada história que retrato me faz lembrar do dia em que nos conhecemos. Como um pequeno gesto pode desencadear tantas transformações." Marina sorriu, observando os alunos do Instituto. Em suas atividades, cada um deles carregava uma história de superação. Cada um havia encontrado sua própria forma de voar. À tarde, trouxe uma reunião importante na fundação. Ricardo havia conseguido uma parceria com uma rede nacional de academias para criar programas de atividades físicas adaptadas. O projeto piloto seria baseado na experiência de Pedro com o Hand Cycle. "Queremos que você lidere este projeto, Marina", Ricardo anunciou durante a reunião. "Sua formação em fisioterapia combinada com sua experiência na fundação é exatamente o que precisamos." Marina sentiu o peso da responsabilidade, mas também a emoção da oportunidade. "Podemos começar com aulas experimentais", ela sugeriu. "Convidar pessoas como o Pedro para compartilhar suas experiências." Dona Clara, que agora participava ativamente das reuniões da Fundação como consultora, acrescentou com sua fala cada vez mais clara: "Precisamos mostrar que a atividade física é para todos." A ideia ganhou forma rapidamente. Em poucas semanas, a primeira academia adaptada estava pronta para a inauguração. O espaço contava com equipamentos especialmente desenvolvidos e uma equipe treinada para atender pessoas com diferentes tipos de deficiência. Pedro foi convidado para ser o garoto propaganda do projeto. Suas fotos treinando, junto com trechos de sua história, decoravam as paredes da academia. Mas ele queria mais. Queria transformar aquele espaço em uma galeria viva de superação. "Podemos criar um mural colaborativo", ele propôs entusiasmado. "Cada aluno pode contribuir com sua história, seja através de fotos, textos ou arte." A ideia se transformou em um projeto ainda maior.
Marina e Pedro começaram a organizar workshops de arte-terapia na academia, combinando atividade física com expressão artística. O resultado foi surpreendente. Pessoas que nunca haviam pegado em um pincel descobriram na arte uma nova forma de se expressar. Uma dessas histórias tocou Marina particularmente. Uma jovem chamada Ana, que havia perdido os movimentos dos braços em um acidente, aprendeu a pintar com a boca. Seu primeiro quadro, uma borboleta emergindo de um casulo, tornou-se símbolo do projeto. Antes, eu pensava que minha vida tinha acabado. Ana compartilhou durante um dos workshops. Mas aqui, vendo tantas pessoas seguindo em frente, descobri que cada obstáculo é, na verdade, um convite para reinventar nosso caminho. Ricardo observava o desenvolvimento do projeto com orgulho paternal. Não apenas pelo sucesso da iniciativa, mas principalmente pela transformação que via em seu filho. Pedro havia se tornado um mentor para muitos dos participantes, compartilhando não apenas suas técnicas de pintura, mas principalmente sua jornada de autodescoberta. "Você criou algo extraordinário aqui", Ricardo disse a Marina uma tarde, enquanto observavam uma aula em andamento. "Não é apenas um projeto de inclusão, é um movimento de transformação." Marina observou a sala cheia de pessoas se exercitando, conversando, pintando. Cada rosto contava uma história. Cada sorriso era uma vitória sobre as adversidades. Em um canto, Dona Clara ajudava uma senhora a fazer exercícios de fortalecimento. Suas palavras de incentivo ecoando pela sala. "Não criei nada sozinha", Marina respondeu emocionada. "Cada pessoa aqui contribuiu com um pedaço dessa história. É como aquela primeira pintura do Pedro, lembra? A cadeira de rodas com asas de borboleta. Todos nós temos asas. Às vezes, só precisamos de ajuda para descobrir como usá-las." O dia terminou com uma pequena apresentação dos alunos. Cada um mostrou seus progressos, seja nos exercícios físicos, na arte ou simplesmente na confiança para enfrentar novos desafios. Pedro, em seu canto, registrava tudo em mais uma de suas telas inspiradoras. "Sabe o que eu mais amo nesses momentos?", ele comentou com Marina enquanto limpava seus pincéis. "É ver como cada pessoa aqui está escrevendo sua própria história de superação. E pensar que tudo começou com uma garrafa d'água no aeroporto." O primeiro semestre de Marina na faculdade de fisioterapia estava chegando ao fim, e com ele vieram as apresentações dos projetos de conclusão de período. Ela havia escolhido um tema que unia sua experiência na fundação com seus estudos: a arte como ferramenta terapêutica na reabilitação física. A sala de apresentações estava lotada. Na primeira fileira, sua família improvisada ocupava lugares especiais. Pedro com sua câmera sempre a postos, Ricardo tentando disfarçar o orgulho paternal e Dona Clara, que agora conseguia caminhar com auxílio de uma bengala, sorrindo serenamente. "Quando comecei esta jornada", Marina iniciou sua apresentação, "eu era apenas uma jovem desesperada para dar uma vida melhor para minha mãe. Não imaginava que um encontro no aeroporto mudaria não apenas minha vida, mas a de tantas outras pessoas." Ela apresentou casos de sucesso do programa de arte-terapia da academia, incluindo o de Ana, que agora dava aulas de pintura com a boca para outros alunos. As fotografias mostravam os progressos físicos e emocionais dos participantes, comprovando como a arte podia ser uma poderosa aliada no processo de reabilitação. "A verdadeira terapia", ela concluiu, "não está apenas nos exercícios ou nas técnicas que aplicamos. Está na capacidade de fazer alguém acreditar que é possível recomeçar, que é possível encontrar novos caminhos." A apresentação foi um sucesso. Seus professores ficaram impressionados com a forma como ela havia conseguido unir teoria e prática, criando um programa que já mostrava resultados concretos. Após a apresentação, enquanto organizava seus materiais, Marina foi surpreendida por uma visita inesperada. Sandra, a dona do Instituto Novelli, havia assistido à apresentação e estava acompanhada de representantes de uma importante associação de fisioterapeutas. "Marina", Sandra começou, "eles ficaram impressionados com seu projeto. Querem implementar programas similares em centros de reabilitação por todo o país." A notícia era surpreendente, mas o que veio depois foi ainda mais especial.
Pedro se aproximou com um quadro coberto por um pano. Fiz algo para comemorar seu sucesso, ele disse, removendo o pano com um floreio. O quadro mostrava uma cena do Instituto Novelli. Marina ensinando uma aluna cadeirante a fazer maquiagem, enquanto ao fundo outras pessoas praticavam diferentes atividades. Mas o mais impressionante era como Pedro havia captado a luz nos rostos dos personagens. Cada um irradiava uma espécie de brilho interior, uma força que transcendia as limitações físicas. É assim que eu vejo nosso trabalho, Pedro explicou. Cada pessoa que ajudamos é como uma luz que se acende, e essa luz vai iluminando outras vidas. Dona Clara, apoiada em sua bengala, aproximou-se para admirar a pintura. Minha filha, ela disse, sua voz clara e emocionada, você transformou nossa dor em esperança. Ricardo, que observava a cena, acrescentou. E essa esperança está se espalhando. Recebemos convites para abrir unidades da Fundação em outras cidades. Pessoas de todo o país querem conhecer nossa metodologia. Marina olhou para sua família improvável, para o quadro que captava tão perfeitamente a essência de seu trabalho, para os rostos sorridentes que a cercavam. Lembrou-se do dia em que vendeu seu celular para comprar uma passagem de avião, de como estava assustada e incerta sobre o futuro. Sabem o que eu aprendi em toda essa jornada? Ela disse, sua voz suave, mas firme. Que às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo muito maior. Que as maiores bênçãos podem vir disfarçadas de desafios. E que família não é apenas aquela em que nascemos, mas também aquela que escolhemos construir ao longo do caminho. Pedro sorriu, ajustando sua posição na cadeira. E que às vezes basta uma pessoa acreditar em você para que todo um mundo de possibilidades se abra. O sol da tarde entrava pelas janelas da faculdade, criando um jogo de luz e sombra que fazia o quadro de Pedro parecer ainda mais vivo. Naquele momento, Marina teve certeza. Não importava quantos desafios ainda viriam. Ela estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. O primeiro dia de Pedro na escola regular chegou carregado de expectativas. Marina o acompanhava como sua auxiliar terapêutica, uma função que agora se misturava com o papel de irmã mais velha que naturalmente havia assumido. Nervoso? Ela perguntou, ajudando-o a organizar os materiais em sua mochila adaptada. Um pouco, Pedro admitiu, ajustando a posição de sua cadeira. Mas é um nervoso bom, sabe? Como antes da competição de hand cycle. A escola havia se preparado para recebê-lo. Rampas foram instaladas, carteiras adaptadas foram providenciadas e os professores haviam passado por um treinamento especial, coordenado pela Fundação Asas de Borboleta. Ricardo insistiu em acompanhá-los naquela primeira manhã. Seu rosto tentava manter a compostura empresarial de sempre, mas seus olhos marejados o traíam. Pai, Pedro sorriu, não precisa se preocupar. Tanto. A Marina está comigo. A chegada à escola provocou burburinho entre os alunos. Muitos já conheciam Pedro através das redes sociais e dos projetos da fundação. Uma garota se aproximou timidamente. Oi, Pedro, ela disse, segurando um bloco de desenho. Eu vi suas pinturas na exposição do hospital. Você me inspirou a voltar a desenhar depois do meu acidente. Pedro sorriu, reconhecendo nela a mesma insegurança que já havia sentido. Que tal pintarmos juntos no intervalo? Manhã fluiu melhor do que qualquer um poderia esperar. Pedro se mostrou participativo nas aulas, compartilhando seus conhecimentos e experiências, de uma forma que impressionou até mesmo os professores mais céticos. Durante o intervalo, um pequeno grupo se formou ao redor dele e da garota do bloco de desenho, que se chamava Laura. Eles compartilhavam técnicas de desenho e Pedro explicava como havia adaptado sua forma de pintar após o acidente. Marina observava tudo de longe, seu coração transbordando de orgulho. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Dona Clara com uma foto. Sua mãe estava no Instituto Novelli, ajudando uma nova aluna a adaptar técnicas de automaquiagem para suas limitações motoras. Ela conseguiu, dizia a mensagem, acompanhada de um emoji sorridente. Primeira maquiagem, sozinha. As pequenas vitórias diárias haviam se tornado a maior recompensa em suas vidas. Cada novo passo de Dona Clara,
Cada novo quadro de Pedro, cada sorriso reconquistado nos projetos da fundação, eram todas peças de um mosaico maior de transformação. Durante a aula de educação física, Pedro surpreendeu a todos. Em vez de ficar de lado, como muitos esperavam, ele propôs uma atividade inclusiva, que havia aprendido na academia adaptada. Logo, toda a turma estava envolvida em um jogo onde cadeirantes e não cadeirantes participavam em igualdade de condições. Você viu a cara do professor? Marina comentou depois enquanto ajudava Pedro a guardar seu material. Acho que acabamos de criar mais um projeto para a fundação. Já imaginou? Pedro respondeu entusiasmado. Poderíamos criar um programa de esportes adaptados para todas as escolas. A ideia ganhou força rapidamente. Durante o almoço, Pedro já rabiscava em seu caderno de desenho um esboço do que seria um manual ilustrado de atividades físicas inclusivas. Ricardo, que havia retornado para buscar o filho, encontrou-o cercado de colegas, todos contribuindo com ideias para o projeto. Seu coração de pai, que horas antes estava apertado de preocupação, agora transbordava de orgulho. No fim daquela tarde, enquanto voltavam para casa, Pedro estava inusualmente quieto. Está tudo bem? Marina perguntou preocupada. Sabe, ele começou sua voz reflexiva. Hoje eu entendi algo importante. Quando sofri o acidente, achei que minha vida tinha acabado, que nunca mais seria normal. Mas hoje eu percebi que normal é poder ser quem você é do jeito que você é, e ainda assim fazer diferença na vida das pessoas. Marina sentiu seus olhos marejarem. E você faz muita diferença, Pedro, mais do que imagina. Naquela noite, durante o jantar, Pedro apresentou formalmente sua ideia do programa de esportes adaptados para escolas. Ricardo ouviu atentamente, fazendo anotações em seu tablet. Podemos começar com um projeto piloto na sua escola, ele sugeriu, e depois expandir para a rede pública. Dona Clara, que agora jantava com eles quase todas as noites, acrescentou: cada pessoa tem um dom para compartilhar. Marina observava a cena com um sorriso sereno. Ali estavam eles, sua família improvável, planejando mais uma forma de transformar limitações em possibilidades. O medo que Pedro sentia de voltar à escola havia se transformado em uma oportunidade de criar algo novo e significativo. Sabe o que mais me impressionou hoje? Ela comentou, servindo mais suco para todos. Ver como você naturalmente assumiu o papel de líder, Pedro. Você não estava apenas se adaptando à escola, estava mostrando para todos uma nova forma de ver as coisas. Pedro corou levemente com o elogio. Aprendi com a melhor, ele respondeu, lançando um olhar carinhoso para Marina. Você me ensinou que às vezes precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Ricardo ergueu seu copo em um brinde silencioso. Naquela mesa de jantar, entre sorrisos e planos para o futuro, celebravam não apenas o sucesso do primeiro dia de aula, mas a certeza de que cada novo desafio era, na verdade, uma oportunidade de voar ainda mais alto. O programa de esportes adaptados nas escolas cresceu mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Em apenas 3 meses, 10 escolas já haviam aderido ao projeto, e a lista de espera não parava de aumentar. Pedro, com sua experiência pessoal e seu carisma natural, havia se tornado o embaixador perfeito da iniciativa. Numa manhã especialmente movimentada, Marina chegou ao ginásio da escola de Pedro para encontrá-lo cercado por um grupo de professores de educação física de outras instituições. Ele demonstrava uma nova atividade que havia desenvolvido, uma espécie de basquete adaptado, que permitia a participação de todos os alunos. O segredo não é criar regras especiais, ele explicava, manobrando sua cadeira com destreza. E encontrar uma forma onde as diferenças de cada um se tornem parte do jogo. Laura, a garota que Pedro havia conhecido no primeiro dia de aula, agora fazia parte da equipe de monitores do projeto. Sua perna mecânica não a impedia de demonstrar os exercícios, e seu talento para o desenho havia sido fundamental na criação dos manuais ilustrados. Vocês precisam ver a diferença na autoestima dos alunos, ela comentava com os professores, visitantes. Não é mais sobre quem pode ou não pode participar,
É sobre como cada um pode contribuir do seu jeito. Marina observava tudo com um misto de orgulho e admiração. O garoto tímido que conhecera no aeroporto havia se transformado em um jovem líder, capaz de inspirar e mobilizar pessoas. Seu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. No escritório da fundação, a notícia esperava por ela. Uma importante rede de televisão havia se interessado pela história deles. Queriam fazer um documentário sobre a transformação que começou com um encontro no aeroporto e agora impactava a vida de centenas de pessoas. Eles querem mostrar todas as facetas do projeto, Ricardo explicou, animado. O Instituto Novelli, a Academia Adaptada, o programa nas escolas, tudo. Dona Clara, que participava da reunião, sorriu com orgulho. Nossa, a história vai inspirar mais pessoas. A produção do documentário começou na semana seguinte. As câmeras acompanhavam o dia a dia dos projetos, capturando momentos de superação e transformação. No Instituto Novelli, Júlia, agora instrutora, ensinava técnicas de maquiagem para outras mulheres com deficiência. Antes eu achava que precisava esconder minhas limitações, ela disse para a câmera. Hoje eu sei que posso usar minha experiência para ajudar outras pessoas a se sentirem bonitas novamente. Na academia adaptada, Ana conduzia sua aula de pintura com a boca, enquanto outros alunos se exercitavam nos equipamentos especializados. As paredes cobertas com os quadros de Pedro e trabalhos dos alunos contavam histórias silenciosas de superação. Cada pintura aqui tem uma história, Pedro explicava para a equipe de filmagem. Não são apenas obras de arte, são declarações de resistência, de esperança, de recomeço. Durante as filmagens na escola, uma cena particularmente tocante chamou a atenção de todos. Um grupo de alunos havia organizado uma surpresa para Pedro, uma exposição de arte inclusiva, onde cada um havia contribuído com uma obra representando sua própria jornada de superação. Você nos ensinou que ser diferente não é um problema, disse um dos alunos durante a inauguração. É uma forma única de ver e transformar o mundo. Marina, observando tudo ao lado de Ricardo e Dona Clara, sentiu seu coração transbordar. Ali estava a prova viva de que pequenos atos de bondade podiam desencadear ondas infinitas de transformação. Sabe, o que é mais incrível? Ricardo comentou, sua voz embargada. Tudo isso começou porque uma jovem diarista decidiu usar suas últimas moedas para ajudar um estranho. Dona Clara, que agora caminhava com desenvoltura apoiada em sua bengala, completou. E aquele estranho se tornou nossa família. Naquela noite, após as filmagens, a família se reuniu na varanda dos Mendes. Pedro trabalhava em uma nova pintura, um grande painel que seria instalado na entrada da fundação. A obra mostrava uma sequência de borboletas emergindo de seus casulos, cada uma carregando um aspecto diferente de sua jornada coletiva. Cada pessoa que passa por nossos projetos é como uma dessas borboletas, ele explicou, aplicando cores vibrantes à tela. Elas chegam achando que estão presas em seus casulos, mas descobrem que podem voar. Marina sorriu, lembrando-se de sua própria transformação. De uma jovem desesperada por ajuda, ela havia se tornado uma agente de mudança na vida de tantas pessoas. E o mais importante, havia encontrado uma família que a amava não apesar de suas limitações, mas com todas elas. A estreia do documentário estava marcada para um evento especial no maior teatro do Rio de Janeiro. Centenas de pessoas envolvidas nos projetos da Fundação Asas de Borboleta haviam sido convidadas, transformando a ocasião em uma verdadeira celebração da superação humana. Marina ajustava o vestido de gala que Ricardo havia insistido em lhe presentear, enquanto observava Dona Clara ser maquiada por Júlia. Sua mãe, elegante em um conjunto azul marinho, irradiava uma confiança que parecia impossível apenas alguns meses atrás. Você está linda, filha. Dona Clara sorriu, admirando Marina pelo espelho. Pedro estava em seu quarto, terminando os últimos ajustes em sua roupa com a ajuda de Ricardo. O smoking havia sido especialmente adaptado para facilitar seus movimentos na cadeira,
e uma pequena borboleta dourada enfeitava sua lapela, presente de Marina. Nervoso? Ricardo perguntou, ajustando a gravata do filho. Um pouco, Pedro admitiu. Mas é diferente agora. Antes eu tinha medo do que as pessoas pensariam de mim. Hoje sei que nossa história pode ajudar outras pessoas a encontrarem seu caminho. O teatro estava lotado. Na primeira fileira, alunos do Instituto Novelli, da Academia Adaptada e das escolas parceiras aguardavam ansiosamente. Laura, usando um vestido que destacava sua prótese de perna decorada com pinturas coloridas, coordenava um grupo de jovens artistas que haviam preparado uma apresentação especial. Antes da exibição do documentário, haveria uma pequena cerimônia. Ricardo subiu ao palco para fazer a abertura, mas surpreendeu a todos ao chamar Marina, Pedro e Dona Clara para se juntarem a ele. Esta noite não é apenas sobre um documentário, ele começou, sua voz carregada de emoção. É sobre como o destino às vezes usa formas misteriosas para juntar pessoas que precisam umas das outras. Marina sentiu Pedro segurar sua mão. Do outro lado, Dona Clara apoiava-se em sua bengala, os olhos brilhando de orgulho. Quando meu filho sofreu o acidente, Ricardo continuou, achei que nossa vida tinha acabado. Me fechei em uma bolha de medo e proteção. Mas então, em um aeroporto movimentado, uma jovem com apenas algumas moedas no bolso nos ensinou o verdadeiro significado de riqueza. A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Marina não apenas ajudou meu filho naquele dia, ela nos mostrou que família não é apenas aquela em que nascemos, mas também aquela que escolhemos construir. Junto com Dona Clara, elas transformaram nossa casa em um lar novamente. Pedro moveu sua cadeira para frente, tomando o microfone. Antes da Marina aparecer em nossas vidas, eu vivia em um casulo de autocomiseração. Achava que nunca mais poderia ser feliz, criar, sonhar. Mas ela me mostrou que nossas limitações são apenas convites para encontrarmos novos caminhos. Laura se levantou da plateia, seguida por outros jovens. Cada um carregava uma pequena luz, criando uma coreografia que haviam ensaiado em segredo. Hoje, Pedro continuou, não sou apenas um garoto em uma cadeira de rodas. Sou um artista, um atleta, um estudante e, principalmente, sou alguém que aprendeu que pode ajudar outros a encontrarem sua própria luz. Dona Clara, surpreendendo a todos, caminhou sem sua bengala até o microfone. Sua voz, antes hesitante, soou clara e forte. Minha filha vendeu tudo para me dar uma vida melhor. Mas o que ela não sabia é que, ao ajudar outros, ela nos deu muito mais que qualquer riqueza material. As luzes na plateia começaram a se multiplicar. Cada pessoa presente acendia uma pequena luminária que havia sido distribuída na entrada, criando um oceano de pontos luminosos. Marina, emocionada, observava aquela demonstração de união e esperança. Cada luz representava uma vida tocada, uma história transformada, um sonho renascido. E agora, Ricardo retomou. Antes de assistirmos ao documentário, temos um anúncio especial. A Fundação Asas de Borboleta está se expandindo. Vamos abrir centros em 5 estados, levando nossos programas para pessoas que precisam descobrir que também podem voar. A plateia explodiu em aplausos. Pedro sorria, suas mãos já coçando, para pintar aquela cena. O teatro iluminado por centenas de pequenas luzes, cada uma representando uma história de superação. Marina olhou para sua família improvável reunida no palco. O empresário que havia aberto não apenas sua casa, mas seu coração. O jovem que transformou sua arte em instrumento de cura. Sua mãe, que havia renascido junto com ela. E todas aquelas pessoas na plateia, cada uma carregando um pouco da luz que haviam encontrado juntos. O documentário estava prestes a começar, mas Marina sabia que a verdadeira história, a história de como o amor pode transformar vidas, continuaria sendo escrita muito depois que as luzes do teatro se apagassem. O documentário começou com as imagens do vídeo viral do aeroporto. A cena, agora tão familiar,
ganhou nova profundidade com a narração que contextualizava aquele momento decisivo. As câmeras de segurança haviam captado não apenas um ato de bondade, mas o início de uma revolução silenciosa. A história se desenrolava na tela, mostrando a transformação gradual de cada personagem. Dona Clara reaprendendo a falar e caminhar, Pedro redescobrindo sua paixão pela arte, Marina equilibrando estudos e trabalho, Ricardo abrindo seu coração para novas possibilidades. Entre as cenas principais, depoimentos emocionantes de pessoas impactadas pelos projetos da Fundação criavam um mosaico de histórias de superação. Júlia falava sobre como o Instituto Novelli havia devolvido sua autoestima. Ana mostrava suas pinturas feitas com a boca, enquanto explicava como a arte havia se tornado sua nova voz. A plateia reagia intensamente a cada momento. Risos, lágrimas e aplausos espontâneos pontuavam a exibição. Na cena em que Pedro participava de sua primeira competição de handcycle, o teatro inteiro vibrou como se estivesse assistindo ao momento ao vivo. Laura, sentada na primeira fileira, não conseguia conter as lágrimas ao ver sua própria história sendo contada, como o encontro com Pedro na escola havia transformado sua relação com sua prótese, que agora exibia orgulhosamente como uma obra de arte. O documentário também mostrava os bastidores dos projetos, as reuniões da Fundação, os treinos na Academia Adaptada, as aulas no Instituto Novelli, as sessões de arte-terapia. Cada cena revelava como pequenas ações diárias podiam criar mudanças profundas. Uma sequência particularmente tocante mostrava a Dona Clara ajudando outras pessoas com dificuldades de fala, usando sua própria experiência para encorajá-las. Sua evolução era nítida, das palavras entrecortadas dos primeiros dias às frases completas que agora pronunciava com crescente confiança. Pedro aparecia em vários momentos cruciais, pintando com outros jovens na escola, ensinando técnicas adaptadas de arte, participando de competições esportivas. Sua transformação de um adolescente recluso em um líder inspirador era uma das linhas condutoras da narrativa. Marina observava tudo com um nó na garganta. Ver sua história ali, na tela grande, era surreal. A jovem diarista que vendera o celular para tentar uma vida melhor havia se tornado uma catalisadora de transformações. O documentário chegava ao fim com uma cena especialmente significativa: a inauguração de uma nova ala no Centro de Reabilitação, totalmente dedicada à arte-terapia. As paredes eram cobertas com pinturas de Pedro e seus alunos, cada obra contando uma história de superação. Quando as luzes se acenderam, o teatro inteiro estava de pé. O aplauso era ensurdecedor. Ricardo, Marina, Pedro e Dona Clara foram chamados novamente ao palco, onde foram surpreendidos por uma apresentação especial. Um grupo de alunos do programa de esportes adaptados havia preparado uma coreografia. Entre eles, cadeirantes, amputados e pessoas com diferentes tipos de deficiência moviam-se em perfeita harmonia, provando que a dança, como a vida, não conhecia limites. Laura subiu ao palco com um presente, um livro artesanal contendo desenhos e depoimentos de todos os alunos impactados pelos projetos da Fundação. Na capa, uma única frase resumia o sentimento de todos: "Vocês nos ensinaram a voar." Pedro folheava o livro emocionado, reconhecendo em cada página o reflexo da transformação que ele próprio havia experimentado. Sua mão encontrou a de Marina, um gesto silencioso de gratidão. Ricardo tomou o microfone uma última vez. Este documentário não é um ponto final. É apenas o começo de um novo capítulo. A partir de hoje, a Fundação Asas de Borboleta se compromete a abrir suas portas em cada capital do país, porque acreditamos que todos merecem a chance de descobrir suas asas. O anúncio foi recebido com uma nova onda de aplausos. Marina olhou para sua família no palco, para a plateia emocionada, para as luzes que ainda brilhavam como estrelas nas mãos dos presentes. Cada luz era uma promessa de que a história que começara naquele aeroporto continuaria se multiplicando, tocando mais vidas, criando mais possibilidades. Naquela noite, sob as luzes do teatro,
Não eram apenas Marina, Pedro, Ricardo e Dona Clara que brilhavam. Era a certeza de que o amor, quando compartilhado, tem o poder de transformar não apenas vidas, mas o mundo inteiro. 1 ano havia se passado desde a estreia do documentário. A Fundação Asas de Borboleta agora mantinha centros em 12 capitais brasileiras, cada um adaptado às necessidades específicas de sua região. Marina coordenava a expansão nacional enquanto concluía seu último ano da Faculdade de Fisioterapia. Numa manhã ensolarada de primavera, ela chegou à sede da Fundação no Rio para encontrar uma surpresa. O saguão estava decorado com centenas de borboletas de papel, cada uma contendo uma mensagem de agradecimento de pessoas impactadas pelos projetos. Foi ideia do Pedro, Ricardo explicou, observando Marina ler as mensagens emocionada. Ele passou semanas coordenando com todos os centros para reunir estas histórias. Pedro apareceu logo depois, manobrando sua cadeira com a desenvoltura de sempre. Aos 17 anos, ele havia se tornado não apenas um artista reconhecido, mas um símbolo de superação para jovens em todo o país. Precisamos registrar cada história, ele disse, ajustando sua câmera fotográfica adaptada. Cada pessoa que passa por aqui deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. O trabalho da Fundação havia evoluído de maneiras inesperadas. O programa de esportes adaptados nas escolas agora era política pública em 3 estados. O Instituto Novelli havia se transformado em uma rede de centros de formação profissional para pessoas com deficiência, com cursos que iam muito além da área de beleza. Dona Clara, que agora dirigia o programa de apoio às famílias, entrou na sala apoiada em sua bengala, decorada com pinturas de Pedro. Sua fala, embora ainda apresentasse pequenas hesitações, havia se tornado clara e forte. "Temos uma novidade", ela anunciou, seus olhos brilhando de satisfação. "O Ministério da Educação quer implementar nosso programa de arte-terapia em todas as escolas públicas do país." A notícia era extraordinária, mas para Marina, a maior vitória estava nos pequenos momentos diários. Como naquela manhã, quando uma jovem cadeirante entrou na fundação pela primeira vez, os olhos baixos e inseguros, e encontrou não apenas acolhimento, mas possibilidades. "Sabe o que mais me emociona?", Pedro comentou, fotografando as borboletas de papel. "Ver como cada pessoa que chega aqui triste e fechada acaba se transformando em alguém que também quer ajudar outros." Era verdade. Júlia, por exemplo, agora comandava um programa de automaquiagem para mulheres com deficiência que já havia formado mais de 200 profissionais. Laura havia transformado sua experiência com a prótese em um projeto de arte corporal adaptada que viajava pelo país. Ricardo observava tudo com um misto de orgulho e admiração. O empresário que antes se dedicava apenas aos negócios, agora encontrava sua maior satisfação em ver vidas sendo transformadas. "Marina", ele chamou, sua voz suave. "Lembra quando você me disse que queria apenas dar uma vida melhor para sua mãe?" Ela assentiu, lembrando-se daquela primeira conversa na mansão dos Mendes. "Olha quantas vidas melhores você ajudou a criar", ele continuou, gesticulando para as borboletas que decoravam o ambiente. "Cada uma dessas mensagens é uma história de recomeço." Pedro se aproximou com seu mais novo quadro, uma obra que havia mantido em segredo por semanas. Era um tríptico impressionante. O primeiro painel mostrava o momento no aeroporto. O segundo retratava diferentes cenas dos projetos da Fundação. E o terceiro era diferente. "O terceiro painel está em branco", ele explicou, notando o olhar interrogativo de Marina. "Porque nossa história ainda está sendo escrita. Cada pessoa que passa por aqui adiciona sua própria cor, sua própria forma de voar." Naquele momento, um grupo de alunos do programa de esportes adaptados chegou para sua aula de natação. Entre eles, uma garotinha com síndrome de Down que havia aprendido a nadar ali e agora sonhava em competir nas Paralimpíadas. "Tia Marina." Ela correu para abraçar Marina. "Olha só o que eu aprendi a fazer." A menina tirou da mochila um desenho colorido, uma borboleta feita com as mãos, técnica que havia aprendido nas aulas de arte-terapia. "É linda!"
Marina exclamou, genuinamente emocionada. Não é só um desenho, a menina explicou com a sabedoria própria das crianças. É uma promessa de que vou continuar voando igual você me ensinou. Dona Clara, que observava a cena, aproximou-se com passos firmes. Cada pequeno voo é uma grande vitória. Marina olhou ao redor, para as borboletas de papel que contavam histórias de superação, para Pedro fotografando cada momento especial, para Ricardo organizando a expansão dos projetos, para sua mãe que havia se tornado um exemplo de recomeço. Ali, naquele espaço que transbordava de amor e possibilidades, ela entendeu que sua jornada havia sido apenas o começo. Cada pessoa que passava pela fundação levava consigo não apenas apoio ou treinamento, mas a certeza de que era possível reinventar a própria história. A grande competição paradesportiva nacional estava prestes a começar. O Estádio Olímpico do Rio de Janeiro transbordava de energia e emoção. Na área reservada aos atletas, Pedro ajustava seu handcycle, cercado por sua família. Marina verificava os equipamentos uma última vez, agora com a confiança de uma fisioterapeuta formada. Dona Clara ajudava a organizar o uniforme especial que toda a equipe da Fundação Asas de Borboleta usaria. Camisetas brancas com borboletas coloridas nas costas, cada uma única como as histórias que representavam. Nervoso? Marina perguntou, ajustando o capacete de Pedro. Ansioso, ele respondeu sorrindo, mas de um jeito bom. Hoje não estou competindo só por mim. Era verdade. Na arquibancada, dezenas de jovens dos projetos da Fundação aguardavam ansiosos. Alguns em cadeiras de rodas, outros com próteses, cada um carregando sua própria história de superação. Para eles, Pedro não era apenas um competidor, era a prova viva de que os sonhos não conhecem limites. Ricardo chegou carregando uma surpresa, o troféu que Pedro havia ganho em sua primeira competição, um ano atrás. Para lembrar o quanto você já voou, ele disse, abraçando o filho. A competição começou. Pedro mantinha um ritmo forte e constante, exatamente como havia treinado. Na arquibancada, Marina segurava a mão de sua mãe, ambas torcendo com o coração na garganta. Mas não era apenas uma corrida que acontecia ali. Era a celebração de todas as histórias que se entrelaçavam naquela pista. Cada volta completada era uma vitória não apenas para Pedro, mas para todos que haviam aprendido a transformar desafios em oportunidades. Quando Pedro cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, o estádio explodiu em aplausos. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Em vez de seguir direto para o pódio, ele pedalou até a arquibancada onde estava sua família estendida. Não apenas Marina, Ricardo e Dona Clara, mas todos os alunos e professores dos projetos da Fundação. Esta vitória é nossa, ele declarou, sua voz amplificada pelo microfone que alguém lhe entregou. De todos que um dia acharam que não podiam mais sonhar, mas descobriram que podiam voar. No telão do estádio, imagens do documentário começaram a passar. O encontro no aeroporto, os primeiros projetos da Fundação, as histórias de superação que se multiplicavam. A música que acompanhava as imagens era uma composição especial, criada por um grupo de alunos do projeto de musicoterapia. Marina observava tudo com lágrimas nos olhos, de uma jovem diarista que vendera seu único bem para tentar uma vida melhor. Ela havia se tornado parte de algo muito maior. Não era apenas sobre transformar sua própria vida ou a de sua mãe. Era sobre criar possibilidades infinitas para pessoas que, como ela, precisavam apenas de uma oportunidade para brilhar. Dona Clara, que agora falava com desenvoltura, tomou o microfone. Quando minha filha vendeu aquele celular, achei que estava perdendo nosso último elo com o mundo. Mas, na verdade, estávamos prestes a nos conectar com milhares de corações. Ricardo abraçou Pedro, que ainda respirava ofegante da corrida. Você me ensinou a ser um pai melhor, filho. E junto com a Marina e Dona Clara, me mostraram que família é muito mais que sangue, é amor em ação. As borboletas nas camisetas dos presentes pareciam ganhar vida sob o sol da tarde. Cada uma representava uma história de transformação, uma vida tocada, um sonho realizado. Pedro pegou seus pincéis
Ele sempre os carregava consigo. E começou a adicionar cores ao terceiro painel de seu tríptico, aquele que havia deixado em branco, propositalmente. Nossa história não tem fim, ele disse enquanto pintava, porque cada pessoa que descobre suas asas se torna capaz de ajudar outros a encontrarem as suas. Marina olhou para sua família improvável reunida ali. O empresário, que abriu seu coração. O jovem artista que transformou limitações em arte. Sua mãe que havia renascido junto com ela. E todas aquelas pessoas que agora faziam parte de sua história. Sabe o que eu aprendi em toda essa jornada? Ela disse, sua voz carregada de emoção. Que às vezes precisamos perder tudo para encontrar algo muito maior. Que o amor, quando multiplicado, tem o poder de criar infinitas possibilidades de voo. As borboletas continuavam sua dança silenciosa nas camisetas, nas pinturas, nos sorrisos, e ali, sob o céu aberto do Rio de Janeiro, entre a